Seja muito bem-vindo, Gaules aqui, para mais uma dica para jogadores. Fazia tempo que eu não trazia esse quadro, são muitas playlists aqui no canal, eu tento dar uma revezada. Tem hora que eu vou dar foco em mais uma playlist, vou vendo o que o pessoal tem gostado mais, que o meu estado de espírito também agrada, que é o que eu falo, eu trago conteúdo que eu gosto de trazer, que eu amo produzir, então crio uma série de playlists e aí eu vou dando atenção a cada uma delas de acordo com o tempo. Dica para jogador é o que eu acho que tem mais sido necessitado hoje em dia e estava ali meio esquecida, meio deixada de lado. Eu trouxe uma jogada que poderia muito bem se encaixar como jogadores e suas jogadas históricas, mas eu não vou encaixar essa jogada como jogadores e suas jogadas históricas do Fallen, porque tem outras jogadas dele que eu vou trazer que eu acho que merecem mais atenção. Essa jogada, ela se encaixa totalmente no dica para jogadores, porque ali você vai poder ver um pouco de tudo. Então, fiz uma introdução, o jogo era Mandic contra Gamer House, Mandic na época, que foi o sucessor aí do projeto da Seleção Brasileira de Games, foi a fase beta ali do projeto, em que tinha o time da Mandic, e aí a gente estava jogando a Mega Servus Cup contra o time do Game Crashers, do Gamer House, do time do Gamer House, que tinha o KNG, outros jogadores muito bons, era um timaço, a gente acabou perdendo esse campeonato, mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso, e o que eu quero passar aqui para dicas, algumas dicas para vocês importantes, eu vou falar logo depois que você vê essa jogada. Confere aí a jogada. Boa, caralho! Exatamente, era essa aí, Fênix. Tem B2, tem o golpe. Entende? Entrou meio, eu acho, velho. Entrou meio, era o Rix varanda e 3-6. Era o Rix varanda e 3-6. Um varanda. Paga duas. Uma, paguei duas. Um varanda. Dois varanda. Passa, 3x2, Renato. 3x2, galera. Um fundo e um varanda. Eles vão se juntar, velho. Um meio mirando aqui. Bora pegar no meio. Meio. Tá a base, Fábio. Comendo porta esse papo. Beleza. Sem tab aí, velho. Sem tab. Agora que você viu a jogada, vamos aos pontos, o porquê que eu coloquei como dica para jogadores, porque tem muitas dicas dentro dessa jogada, dentro desse vídeo tem uma série de dicas. Para quem só queria ver a jogada, tá resolvido. Para quem quer aprender, vambora. Primeira dica número 1. Muita gente fala que não tem condição hoje, é difícil você ter um equipamento bacana, principalmente monitor. Monitor é um equipamento caro e você vê que no vídeo esse campeonato estava sendo jogado em monitor de tubo ainda. Na época não tinha os monitores LCDs, mas ainda muitas LAN houses e muitos eventos usavam monitor de tubo porque ele pega 120 Hz. Então às vezes é uma opção para você que está aí almejando um monitor de 144 Hz, de 240 Hz, que vai te custar R$1.500, R$2.000, você consegue aí, no seu independente de onde você mora, você consegue comprar um monitor de tubo. Por mais que o milissegundos não seja tão bom quanto do LCD, o Hertz vai te dar uma diferença muito grande no FPS, cara, no Counter-Strike principalmente. Então você vê que a gente conseguia jogar em alto nível em monitores de tubo usando 100, 120 Hz, dependia do monitor, é a dica número 1. Já que se você ainda não tem a condição de comprar um monitor LCD, começa, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, você começar com um monitor de tubo que vai conseguir que você tem uma performance melhor, você já começa a jogar ali em 100, 120 Hz, isso já é a dica número 1 aí, poucas pessoas falam, eu sei que tem muitos monitores, muitas marcas aí no mercado, mas às vezes um monitor de tubo vai te ajudar a vida nesse momento.
Dica número 1 dada. Dica número 2, cara, comunicação. Vocês veem, a gente fala, né? Eu faço as minhas transmissões, o pessoal fala comunicação. Comunicação é a alma do jogo. Por mais que hoje, naquela época, o radar do CS 1.6, ele era diferente do radar do CSGO, é diferente. Nas minhas streams eu falo, às vezes eu pergunto onde está o inimigo, onde está tal coisa, onde está aqui que aconteceu, onde foi a troca, porque aí o pessoal fala, pô, olha no radar. Eu olhando aqui, ó, no centro da tela, eu tô olhando no centro da tela, para eu olhar no centro do radar, eu tenho que tirar a minha concentração da tela para olhar no centro do radar. Eu posso fazer esse movimento do centro do radar e olhar onde foi a troca de kill, mas às vezes nisso eu posso ter uma dificuldade, às vezes naquele momento eu posso perder um timing que é precioso. É muito mais fácil você se comunicar do que você perder alguns segundos olhando ali no canto da tela, olhando no radar para ver onde é a troca de kill. Você vê o nível de comunicação, tudo era comunicado. O Fallen, vou flechar uma, vou flechar duas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá em tal lugar, tá naquele lugar. Eu por trás como capitão, como o coach do time, eu sabia as táticas que eram utilizadas, então eu conseguia passar ali em tempo real. Pô, agora naquele campeonato podia falar, então, pô, essa é tal jogada, 2 varanda, 1 varanda, 1 fundo, 1 meio, ia passando essa comunicação o tempo todo. Para quê? Para o jogador poder ficar o mais concentrado possível, aonde? Ó, no centro do monitor, na mira dele, que é isso que vai acontecer. Ele tá ali 100% focado na mira dele, escutando. O ouvido de um jogador profissional, ele é treinado. O ouvido, a comunicação, o team play, ele é treinado para isso, para você conseguir absorver uma informação sem precisar ficar olhando, sem precisar tirar a sua atenção do ponto central, do ponto ali, ó, da sua mira, do seu crosshair. Essa é a principal questão. Por isso que eu peço tanto, cara, você matou aonde? Você morreu aonde? O que aconteceu? Eram 1? Eram 2? Quantos eram? Me passa essa informação. Tava com a C4? Eu posso olhar no mapa que a C4 hoje foi spotada? Posso, mas o cara pode avisar também. E aí eu economizo um tempo e eu ganho a vantagem de poder estar sempre observando aonde importa para mim, que é a minha mira. Isso é incrível. Outro ponto importante, cara, desde o primeiro kill até o último kill, a comemoração, a sinergia do time. Pegou o primeiro, pô, era um campeonato face to face. Então, essa geração, pô, ali tinha o Fallen, tinha o Fênix nesse time, jogadores que atuam aí, o Nak tá jogando também, atuam em alta performance até hoje, o Beat. Pô, por quê? Porque comunicação. A gente tem ali, ó, o único que não tá jogando, atuando hoje é o El, se não me engano, se ele não estiver jogando aí, que eu sei que ele estava jogando em alguns times da Liga Pro, da Liga Amadora, da Gamers Club, estava participando de alguns times até recentemente, eu não sei se ele ainda está jogando, não tenho essa informação, mas dos 5 jogadores, 4 continuam na ativa e continuam bem. Você consegue escutar a comunicação, eram 1, eram 2, a vibração do time, matou o primeiro, pô, comemora, matou o segundo e vai informando. Foi o que eu falei, pô, vou flechar a varanda, flechei uma, flechei 2, agora você entra. Então tudo isso era passado, tudo isso era comentado, tudo isso era falado. Isso que é importante, você se comunicar. O que eu percebo hoje mais em dia jogando com as pessoas que principalmente estão começando, as pessoas até que já tem um nível bacana, que já está no Supremo, já está no Global, já tem um level bacana na GC, e a pessoa não tem uma comunicação muito boa, a pessoa não está treinada para ter uma comunicação, ele não fala, ele simplesmente não fala o que está acontecendo. Vi 1, vi 2, spotei a bomba, vou flechar, não vou flechar, a pessoa simplesmente ela não comunica, e se ela não comunicar, se você não comunicar, não tem, é um jogo de equipe. Então, a gente pode perceber isso claramente no vídeo. O nível da comunicação, vai entrar meio, vai entrar varanda. O Fallen fez 4K? Fez 4K. Primeiro, ele pegou um pezinho ali no meio, pum, tirou, o time já comemorou. Depois ele foi se posicionando, pegou um ali no fundo, depois pegou um ali no meio e sobrou numa situação de 1 contra 1. E você vê o quanto é importante. Dica, mais uma dica, o quanto é importante, o quanto eu falo. O Fallen, nessa época,
brilhando, como sempre ali, já estava no auge do CS 1.6 do Fallen. O Fallen estava jogando demais nessa época o CS 1.6, era um ótimo Alper, era um ótimo capitão, era um ótimo jogador, ele confiava na WP dele e você vê com clareza o que eu falo em muitos vídeos e o que eu falo para muitos jogadores. Quando ele sobrou na situação de 1 contra 1, ele ficou totalmente desconfortável procurando aonde ele ia achar um rifle. Aonde ele começa, ele puxa a USP, ele sabia que o cara poderia estar varando ou estar meio, que era o último, ele puxa a USP, fica dando um certo cover, e aí ele procura o quê? Procura uma M4. Por quê? Porque ele não sabe o quanto estava de vida, ele não sabe, numa situação de um x1, esse cara poderia estar com 100, ou poderia estar com 1, ou poderia estar com 50, ele não sabe, e ele não ia dar vantagem para ele errar um tiro e o cara entrar e matar ele. Então, dentro de tudo isso, isso é uma aula aí grátis para você, tudo isso tem tudo. Tem a comunicação, porque muitas pessoas viram e falam assim, pô, como é que é a comunicação entre os jogadores? Né? E às vezes eu discuto nas minhas transmissões, discuto no bom sentido de tentar passar esse aprendizado, e a galera fala assim, pô, olha no mapa, não é mais fácil olhar no mapa? Não, não é mais fácil olhar no mapa, é mais fácil a pessoa se comunicar. É um jogo de equipe, é um jogo onde você pode falar, você pode se comunicar. Essa é o grande ponto aí. Você tem que falar, você tem que passar toda a informação, tudo que está acontecendo, você vai passando. E aí, quando você sobrou numa situação, o Fallen foi lá, achou o rifle lá, achou a M4 e finalizou o round. E aí, você vê que ele levanta, era um campeonato face-to-face, é um jogador... Não só um jogador, né, o Fallen, mas todo mundo, um jogador que foi forjado, por mais que as gerações mudem, ele teve essa sua fase de poder jogar campeonatos face to face, de poder enfrentar o inimigo olhando na cara, de poder levantar, fazer uma provocação, encarar uma provocação de volta. Então hoje ele está muito mais blindado, ele está muito mais preservado em relação aos ataques, porque é isso. Hoje você assiste, é complicado você assistir uma transmissão, porque se o cara acerta ele é um deus, se o cara acerta ele é um bot. O pessoal cai matando, o céu e o inferno é muito próximo. Ou você é um rei, ou você tem que se aposentar. Não tem o meio termo, não tem o bom senso. Só que, meu amigo, essa galera foi forjada aí, nesse vídeo você vê. Essa galera foi forjada assim, escutando provocação de adversário, escutando provocação da mídia, escutando provocação, às vezes, da torcida. Então, são pessoas que estão blindadas aí, que estão preservadas. Às vezes eles podem sentir um pouco mais, às vezes podem sentir um pouco menos, mas eles puderam pegar uma geração aí muito boa e uma forma muito boa de você conseguir manter a cabeça, manter o foco no jogo, saber que independente do que seu adversário está falando, ou do que a mídia, ou do que qualquer outra pessoa que está te atacando, que está te ofendendo, cara, esse pessoal já está escolado aí para isso. Não que vá mudar a mentalidade, a gente vai mudando a mentalidade de pouquinho em pouquinho, mas a dica para os jogadores é exatamente isso: comunicação, trabalho em equipe, vibração, é importantíssimo vibrar a cada... Você vê isso em outros esportes, no vôlei, é muito comum, ganhando ou perdendo um ponto, muitas vezes o time vai lá, se reúne, se abraça e comemora. É isso, é união, trabalho em equipe, fazer com que o time tenha uma sinergia. Você pode ver tudo isso dentro desse vídeo. E o que eu falo? Sobrou um X1, meu amigo. Falei nos últimos vídeos, repito quantas vezes for necessário até eu ver a galera pegar essa mentalidade. Você pode, já mostrei o Tom, já mostrei o Kogu, já mostrei o Fallen. Eu não sei mais quem eu preciso mostrar para vocês trocando de AWP para rifle numa situação onde ele precisa ganhar um clutch, reverter um round ou uma parte difícil, trocar porque é muito mais garantido. Mas eu vou continuar repetindo e mostrando, e é um lance histórico, um 4K do Fallen aí no CS 1.6. Não sei se a maioria da galera, tem muita gente nova aqui no canal, não sei se a maioria da galera tinha visto isso, então você vê aí, acompanha, e o mais legal é você poder escutar
a comunicação do time e a dica do monitor. Espero que você tenha gostado. Estamos juntos. Grande abraço e até o próximo vídeo.